Olá pessoal, sejam todos novamente muito bem-vindos. Estamos aqui para a nossa segunda temporada do Jeito Vitro Podcast. Mais uma temporada que vem especial, cheio de novidades e obviamente com participantes também muito especiais. E hoje nós estamos aqui começando e eu quero já de antemão dar as boas-vindas ao Cristiano Minkoff. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, William. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Já faz bastante tempo, né, que a gente se conhece, tem muita história, acho que muita coisa bacana para contar. E eu tenho acompanhado o podcast aí. Parabéns pela iniciativa, acho que é muito legal a gente poder compartilhar. Rapaz, já comecei a ficar preocupado. Cristiano, a primeira fala dele já falou que tem muita história para contar, mas vamos combinar. Lembra que antes de ligar as câmeras eu tava, essa pode contar, essa não pode contar, até porque eu também tenho história para contar. Então, cuidado, né, Cristiano? Mas, falando em história, sem dúvida nenhuma, a olhar para trás e quando a gente foi pensar em quem a gente traria para essa segunda temporada e quando o seu nome veio para a mesa, sem dúvida nenhuma, eu falei, não, precisa trazer o Cris aqui. Afinal, ele faz parte da minha história. Não é só da história da nossa companhia, como Unicesumar anteriormente, depois Vitrio, mas você, junto comigo, me apoiou, me ensinou muitas vezes e a gente construiu essa história, né? Afinal, vamos começar falando de quando você começou aqui na Unicesumar, ou um pouquinho antes, o que fez você chegar aqui nessa cidade, que é a cidade de Maringá, onde nós estamos gravando nosso podcast hoje? Perfeito. Eu sou paulistano, mas eu sou criado aqui em Maringá, né? Estudei, inclusive, na UEM, na Universidade Estadual aqui, e depois acabei indo aí por esse Brasil, sempre trabalhando com instituição de ensino, sempre trabalhando com educação, algo que dá propósito, né, e significado ao que a gente faz, acho que é muito legal. E lá em 2011, por uma questão familiar, minha esposa também tem a família aqui, a gente resolveu tentar voltar para Maringá, né? Eu já conhecia a Sesumar, mas conhecia muito mais de nome, de pessoas que tinham estudado aqui e tal. E aí, por uma coincidência, e na época a professora Solange, né, fez o contato com o professor Wilson, enfim, deu certo. E eu vim para cá, retornei a Maringá para trabalhar aqui na Universidade. Que ano que era isso, Cristiano? 2011. 2011. O EAD tinha 8.000 alunos quando eu cheguei. 8.000 alunos. E qual foi a sua primeira função, atividade aqui dentro da Unicesumar? Foi bem interessante. Eu fiquei uns 3 meses trabalhando na diretoria de planejamento, que era presencial naquela época, nem era do EAD. Você já estava lá no EAD, era o diretor do EAD na época, né? E aí você me chamou para uma conversa, né? E a gente teve um bate-papo bacana, você estava estruturando ali o EAD. A gente estava naquela época do regulatório que não podia ter crescimento de polo, uma série de coisas, mas você já tinha a visão que o crescimento ia vir e que precisava estruturar em todos os sentidos para a operação crescer, né? E aí eu assumi o desafio, eu vim para ser teu assessor e trabalhei como teu assessor 2 anos, até porque a própria estrutura Ele só aguentou 2 anos, pessoal. Pegaram o código aí, né? Pegaram a dica. 2 anos é o máximo que a pessoa aguenta do meu lado. Brincadeiras à parte, mas é muito legal, porque o Cristiano já tinha uma experiência em educação, né? Vinha de experiências anteriores a outros grupos educacionais, grupos grandes, já tinha passado por fusões nesses grupos também. E quando ele chegou aqui, eu ainda estava lá em todo o meu processo de desenvolvimento na educação à distância, já estava há 3 anos, mas ainda nós éramos muito pequenos, né? 8.000 alunos, como você disse, ainda tínhamos desafios gigantes. E aí quando eu vi o Cristiano, eu falei, opa, esse cara aqui vai me ajudar a construir aquilo que eu talvez não sei, não dou conta, porque meu foco era fazer o EAD crescer, mas eu precisava de alguém que viesse junto comigo estruturando, e isso foi um pouco do seu trabalho, e isso parece que tem a ver com o teu foco profissional. Eu falo que todo mundo já me ouviu dizendo que a vida é feita de escolhas. Você fez uma escolha pela educação, e dentro da educação, a tua abrangência também tem uma escolha nesse organizar. Explica um pouco para todos nós aqui como é que é esse organizar a casa, o que você fez lá atrás para chegar onde você chegou hoje. Perfeito.
Bom, minha formação é tecnologia. Naturalmente, quem vai para a área de tecnologia gosta muito de processo também, né? Está muito ligado em processo, em organização, em método e por aí vai. E aqui a oportunidade que a gente tinha, e aí acho que a liberdade que você dava para todo mundo naquela época, e até hoje você tem isso, fez com que fosse muito fácil a gente reunir todas as áreas, e aí não importava o cargo. O importante era todo mundo estar reunido, pensar o processo e falar assim, ó, tem uma visão lá na frente, nós não vamos operar com 8 mil, nós vamos operar com 100, 200, 300, esse processo funciona, essa tecnologia vai funcionar. E com isso a gente foi tendo um aprendizado mútuo, todo mundo que estava ali aprendeu muito com isso, e era muito legal, né? Porque a cada 51 tinha uma meta nova, que quando a gente punha a meta, falava, gente, mas tem certeza que é isso? Né? E aí chegava lá em março, batia a meta, e cada vez aumentando mais, e cada vez a gente conquistando coisas novas, e mais tecnologia, recurso veio, mexe na estrutura, enfim, foi uma história muito bacana, também aprendi muito, com certeza, naqueles anos. Processos, isso é fundamental para uma empresa que quer crescer. Crescer é um desafio, a gente precisa acelerar, mas se você não vem organizando a casa. Agora, durante esse caminho de organizar a casa, Cristiano, tem alguns perrengues, né? Tem algumas dificuldades. Você era um cara que cuidou de um bom tempo ali, quase 8 anos, acho que da área de tecnologia full, e tinha dia que a coisa não funcionava, né? Tem dia que a aula caía, a aula inaugural não funcionava. Acontecia, isso é normal, né? Não é para ser normal. Não é para ser normal. Não é para ser normal. Mas a gente se preparava de tudo quanto é jeito, a gente usava uma tecnologia que hoje ela é obsoleta, né? Mas naquela época era realmente o que a gente tinha em mãos. Tinha um projeto pedagógico muito bonito, mas a tecnologia não conseguia potencializar aquele projeto. Então, sim, cada aula inaugural que a gente dava esse salto na captação, a gente sabia que ia ser um bombardeio. E em muitas delas, inclusive o seu pai entrava ao vivo. E imagine cair um link ao vivo com o seu pai conversando com milhares e milhares de estudantes, os polos, toda aquela... Então a gente se cercava, né, de fornecedores, de novas estratégias, investia em equipamento, montava data center novo, enfim, para tentar mitigar isso. Mas eu me lembro, teve um ano que a gente teve um problema, seu pai estava ao vivo e o link caiu, e para a gente restabelecer foi um tempo, mas aquilo foi um divisor de águas, porque a gente mudou completamente a forma da gente abordar aquilo, né? E veio muito investimento, vieram novos profissionais, novos fornecedores, e a gente conseguiu virar o jogo. Até hoje, a TI não está mais comigo, está com o Laet, mas eu sei que ele continua essa boa prática, e ele também fazia isso já na Leacel, né? Essa War Room que a gente monta, né, com todos os envolvidos ali antes da aula inaugural, e o quanto ela tem sido efetiva, né? Esse problema, acho que quem não viveu lá atrás não tem noção do impacto que isso tinha. E hoje a gente tem bem menos, a gente evoluiu muito. Então você está querendo dizer, presta atenção, gente, que ele está falando que é mais fácil hoje, com quase 1 milhão de alunos, do que quando tinha 8 mil. É estranho isso, né? Porque na lógica todo mundo pensa que com 1 milhão de alunos, quase 1 milhão de alunos, é muito mais complexo. Na verdade, eu acho que o que você está querendo dizer para todos nós é que naquela época os recursos talvez eram mais escassos, as estratégias e os recursos como um todo, seja financeiro, de pessoas. Hoje os desafios são gigantes, eles aumentaram de um jeito que a gente assusta. Mas hoje a experiência, os recursos, a gente se movimenta muito mais rápido, porque é isso que aconteceu também no próprio EAD para chegar onde a gente chegou e na sua própria carreira, porque antes você tinha uma responsabilidade ali de 300 mil alunos e hoje, conta para nós aquilo que você faz aqui na Vitro e o tamanho da responsabilidade por quase 940 mil alunos. A gente fala muito em experiência dos alunos, né? E a gente fala também de transformar vidas pela educação. E basicamente a experiência do aluno dentro de uma instituição de ensino ela é composta de duas coisas. O principal, que é o acadêmico, eu não estou diretamente envolvido, eu apoio o acadêmico, mas tem uma outra parte que é a experiência administrativa do aluno, né, dentro da instituição. E é ali que eu atuo, dentro dos 950 mil alunos que a gente tem, toda essa jornada de atendimento deles, seja para boleto, seja de secretaria acadêmica, enfim. Esse é o meu desafio, é a minha tarefa contínua, da gente olhar números, indicadores, mas ao mesmo tempo a gente não perder aquela personalização, aquela empatia em cada atendimento de protocolo, em cada coisa, para saber quem é que está do lado de lá,
que a gente precisa realmente resolver o problema, né? A gente precisa ser resolutivo, precisa ter empatia, porque a gente sabe que do outro lado tem alguém querendo transformar a sua vida. E isso fica muito claro, principalmente quando a gente viaja para os polos, né? E a gente vê realmente realidades diferentes. E eu tento passar isso para o meu time. São 650 pessoas que diariamente ficam atendendo os nossos alunos e eu tento passar isso muito para eles, né? Então, o quanto é importante a gente realmente entender, se colocar no lugar antes de fazer um atendimento mecânico. Aquele atendimento padrão, aquela resposta que você dá Ctrl+C, Ctrl+V, né? O quanto que é mais efetivo realmente você parar, entender o contexto e resolver o problema. Agora, Cristiano, você falando de tudo isso, e a gente tem essa preocupação, a essência do nosso negócio está na experiência do aluno, a gente sabe que o segredo do sucesso está aqui, né? Entregar uma boa qualidade de ensino, mas dentro de um processo a qual ele não tenha problema, em todos os sentidos que ele navega. Mas a gente vem falando muito de tecnologia, a gente vem implantando inteligência artificial. Como é que é isso na sua área que precisa, porque a gente precisa da escala, a gente precisa dar uma condição de vazão de atendimento com qualidade usando a tecnologia. Eu fico imaginando aqui que as pessoas não têm ideia quanto a gente tem de bots que fazem esse trabalho, inteligência artificial e que com o tempo parece que é um humano fazendo isso. Onde a Vitro está, eu acho que muita gente não tem ideia o que a gente tem investido, o que a gente está pilotando e o que a gente tem feito para não perder essa experiência, mas ao mesmo tempo dar conta dessa escala. Bem interessante. Na verdade, as primeiras experiências com inteligência artificial datam lá de 2016 e 2017, falando da nossa instituição. E desde validação de documentos, eu colocar a inteligência para me ajudar a validar, imagina o volume de alunos e o número de documentos que eles precisam enviar e que a gente precisa validar aqueles documentos. Então, apoiar o ser humano com inteligência na validação é um grande desafio. A parte de atendimento, e aí de 2 anos para cá a IA também evoluiu muito. E talvez o maior desafio nosso é, como é que eu faço a famosa POC, teste de conceito? Como é que eu ouço tanto o mercado, seleciono aquela tecnologia que pode me ajudar realmente, mas que não vai fazer a experiência do aluno piorar? Esse é o grande desafio. E a gente sabe, a gente como consumidor em várias empresas, como é ruim você ser atendido às vezes por uma máquina e que não resolve o teu problema e não te dá margem para você conversar com o consultor humano. Então toda a abordagem nossa, quando a gente fala de atendimento, e a gente está agora realmente com um parceiro de IA atendendo os alunos da Uniaselv neste primeiro momento, e vamos atender também os alunos da Unicesumar a partir do ano que vem. Mas aqui o conceito é, primeiro, o parceiro que está envolvido, ele precisa realmente estar buscando a melhoria do robô e a nota que o aluno dá na avaliação dele. E ele tem um desafio, a nota do aluno tem que ser maior do que a nota do consultor humano. Então, quando o aluno era atendido por um consultor humano, tinha uma média. Quando é atendido pela IA, tem que ser maior. E isso tem a ver com o modelo de negócio. O parceiro ele é melhor remunerado se o aluno tem uma maior nota. Então, colocar a IA dessa forma, aliado a dar a liberdade para o aluno escolher, eu quero ou não ser atendido por um robô, eu acho que é um diferencial da Vitro. E é por esse caminho que a gente está indo. Ou seja, vamos implantar tecnologia, vamos implantar a inteligência artificial, mas tem que ser resolutiva como um ser humano, tem que ter uma boa qualidade e o aluno ele vai validar essa qualidade desse atendimento. Ou seja, para não perder tudo aquilo que nós acreditamos e a gente busca todos os dias naquilo que a gente acredita que envolve a experiência do aluno. Mas uma hora você falou aí e citou polo. E eu sei também que no nosso modelo de negócio, o polo tem um envolvimento muito grande. Alguns mais, outros menos, mas no final do dia esse aluno está lá na ponta. O polo está atendendo ele, o polo é o ser humano que faz o contato. Quando ele tem uma dúvida, ele pode se deslocar até o polo. Quando ele vai fazer a prova, ele pode se deslocar até o polo, ele pode ir até o polo para usar um computador. E a gente valoriza muito isso. E você também teve muita experiência com polo, você já visitou muito polo. Então, quando você falou polo, eu falei, poxa, me conta uma história aí de polo, de alguma visita que você foi e a importância do polo em todo esse contexto que a gente vive aqui na Vitro Educação.
É fundamental, né? O polo é quem realmente é o nosso cartão de visitas, é o primeiro contato do aluno. Uma coisa é o contato no mundo digital, da marca, do aluno ir lá buscar no MEC, o nosso conceito, no Reclame Aqui. Outra coisa é quando ele vai visitar o polo, né? E a gente sabe o quanto a gente tem diferencial nas duas marcas, tanto na Unicesumar quanto da Uniaselv. Claro que pelo tempo que eu estou aqui, eu visitei mais polos da Unicesumar do que da Uniaselv, mas ano passado eu também visitei alguns polos da Uniaselv. E é fundamental você ir lá para a ponta, você conversar com os colaboradores e também com os alunos. E eu me lembro de uma visita uma vez no polo de Eldorado dos Carajás. Eldorado dos Carajás, no Pará. No Pará. Talvez você não tenha ideia, mas isso é longe. Eu já estive lá também, nessa cidade. Perfeito. Ali a gente conversou com os colaboradores durante o dia e à noite a gente ficou para uma palestra com os alunos e a gente foi ter contato com os alunos. Falo a gente porque normalmente íamos sempre em mais de um gestor daqui para esses polos e a gente visitava vários polos ali de alguns estados de uma determinada região. E essa região do Brasil é uma região mais carente de infraestrutura. E eu me lembro de um aluno que, quando ele terminou a palestra, veio conversar comigo e tal, e ele não morava ali na cidade, ele morava numa comunidade e ele tinha que vir de barco para fazer a prova no polo. Muitas vezes ele tinha que dormir no polo e o nosso parceiro na época providenciava, né, colchões, tinha lá chuveiro para o aluno poder tomar banho e tal, para ele conseguir voltar para casa no dia seguinte, né? E ele estava fazendo pedagogia. Por que ele estava fazendo pedagogia? Porque o sonho dele era alfabetizar as crianças da comunidade que ele tinha, não tinha escola na comunidade que ele tinha. Então, quando a gente ouve essas histórias e a gente fala assim, não é possível que não dê para acreditar que a educação transforma o mundo, né? Ele ia se transformar pensando em transformar a comunidade dele. Então, o quanto é emocionante e quantas histórias igual a essa, com certeza a gente tem 950 mil alunos espalhados nas duas marcas e o quanto a gente tem que realmente valorizar o fato da gente trabalhar com educação em duas instituições sérias que realmente querem entregar o melhor serviço de ensino para o aluno poder transformar a comunidade dele. Geralmente nos podcasts que a gente grava aqui acontecem algumas coisas como aconteceu agora. Eu falei assim de Eldorado, mas depois eu lembrei de toda a história. Eldorado foi um dos primeiros polos que a gente teve. E eu sempre falava de Eldorado como essa capacidade de transformação que a educação tem e a responsabilidade que a Unicesumar na época tinha. Eu lembro que essa cidade, eu ouvia falar que o único palmo de asfalto que ela tinha era a avenida principal. Nós levávamos internet com satélite lá e a melhor, em algum momento, a única que pegava a internet da cidade inteira era dentro desse polo. Mas por trás, para que tudo isso acontecesse, tinha um educador, um investidor, um empreendedor que nunca desistiu, apesar de todas as dificuldades. Porque nós estamos falando de 15 anos atrás. Esse polo foi aberto quando a tecnologia não era como é hoje. E ele queria, e o objetivo que ele tinha. E eu sempre contei essa história para todo mundo de Eldorado, mas eu não tinha ido para Eldorado. E há, acho que 3, 4 anos atrás, nem isso, dentro das minhas rotas de viagem, eu fui para Eldorado. E lá eu fui recebido pelo Moraes, que era o parceiro responsável desde lá de trás. E passado um tempo, eu tenho esse vídeo, eu quero que coloque um pedacinho no dia que for passar esse podcast. Eu tenho uma história, porque estava o filho do Moraes, estava o Moraes, e a gente valorizou a história do pai dele como educador, a gente lembrou da história do meu pai como educador, de pessoas que não tinham condição nenhuma, levaram a educação. E eu lembro muito ele falando isso. Abrimos o polo de Eldorado, o primeiro polo aqui no estado do Pará, era uma dificuldade enorme. Nós não tínhamos internet, não havia internet aqui. Quem forneceu foi a Unicesumar, que mandou uma antena na época para nós e foi a primeira internet. Nosso polo era totalmente dependente, exclusivamente daquela internet que a Unicesumar nos fornecia através de uma antena. E depois a gente foi se consolidando aqui como uma instituição, a Unicesumar sempre foi uma instituição sólida, séria,
a gente conseguiu transmitir aquilo que é o Unicesumar para a comunidade e nós fomos colocando os pés em outros municípios aqui. Através do Polo de Eldorado, nós tínhamos alunos matriculados nos municípios vizinhos, Paropebas, Canaã, Marabá, Quiçaba, e a Unicesumar ficou uma instituição não apenas conhecida, mas respeitada aqui na região. Com o passar do tempo, essas cidades pleiteavam que nós abríssemos um polo lá. E aí pintou a oportunidade. Quero aqui agradecer a Unicesumar por ter confiado na gente de abrir uma rede de polos aqui. Hoje, Deus nos abençoou que nós temos um polo em Canaã, diga-se de passagem, hoje é o nosso melhor polo. Vem depois muito próximo, pertinho, Paropebas e Marabá. Mas registro, Eldorado era a cidade menor de toda a rede, era a menor cidade e na época nós conseguimos bater todas as metas que a Unicesumar nos dava. Inclusive, na época nós estávamos até mal acostumados a ganhar toda a premiação. Então fico feliz da oportunidade que a Unicesumar nos deu, a confiança que você depositou em nós. E hoje a nossa rede de polos está bem consolidada aqui na região. Passado um tempo, eu não vou me lembrar aqui se foi 6 meses, eu sei que não deu um ano, o Moraes acabou falecendo. Foi um parceiro que ficou quase 15 anos com a gente, depois a família, a esposa, os filhos assumiram e estão à frente do negócio hoje, mas você me fez lembrar disso e fico muito grato e espero que você, a família toda, assista esse podcast e fique essa homenagem por tudo aquilo que o Moraes representou para a nossa empresa, para a nossa instituição, e eu sei que vocês continuam seguindo esse legado, porque é isso que vocês deixaram registrado aquele dia. Então, esse é o parênteses que acontece aqui no podcast, mas, voltando aqui, e a gente sempre tenta trazer uma curiosidade, algo diferente, eu acho que você passa por um problema, Cristiano, que eu já passei, e agora... Ixi, aí esse que é o problema do podcast, a gente revela coisa aqui que eu fico preocupado. Eu ia falar, eu passo por um problema que você já passou. O meu problema que eu vou falar está relacionado à minha esposa. Então o teu problema está relacionado à tua esposa também, cara. Agora cuidado, é o que eu vou falar. Uma das coisas que mais me ajudou eu aprender e melhorar coisas que tem aqui na EAD foi que minha esposa foi aluna. E aí, ela foi aluna de design, de arquitetura, e ela chegava em casa lá com material e falava, ó, amor, esse livro aqui tem que melhorar. Tá cheio de problema, erro de português, eu não entendi isso, aquilo. Olha, o sistema caiu. Olha, a aula que a professora deu era muito ruim. Mas o meu foi por um tempo. Ela se formou, deixou de ser aluna. Mas vou contar para todo mundo aqui. O Cristiano é casado com uma coordenadora de curso. Aí eu fico imaginando como é que o papo dele na hora do almoço, da janta na casa dele. Porque coordenador de curso chega lá, ô Cristiano, meus alunos estão reclamando dessa experiência, do problema da secretaria. Como é que é esse dia a dia dentro de casa? Fala quem é sua esposa, o curso que ela coordena para nós aqui. Perfeito. Mandar um beijo para a Raquel. A Raquel é coordenadora de 2 cursos, Geronto e Enfermagem. Enfermagem é um curso grande, um curso com uma responsabilidade grande pelo modelo, né, que ele está proposto. Mas com certeza, em casa é difícil não falar de trabalho, né? Seja por uma dica, seja para entender um processo, seja para dar uma sugestão de melhoria, e é mútuo. É mútuo. Boa. Porque eu também recebo as reclamações dos cursos, né? A gente tem todos os canais lá, e todo o time da Kátia, dos coordenadores, também da Márcia, no caso da Uniaselv, a gente também dá muito feedback para eles, a gente recebe deles e também passa para eles. Então isso é contínuo em casa, né? É um desafio. Você vê, né? Do Cristiano ele falou que é mútuo, porque ele pode cobrar, né, galera, da esposa. No meu caso, eu podia cobrar no máximo uma nota. Ó, quero uma nota 8, então. No mínimo, nota 8, né, para comprovar que é um bom aluno, né? Ela era aluna. Cliente, né? Cliente. Legal. Ô, Cristiano, continuando na curiosidade aí, nas suas horas vagas aí, conta pra nós rapidinho o que você gosta de fazer. Eu sei de uma coisa que você gosta de fazer, eu já experimentei, então conta aí pra todo mundo, vai. Bom, eu gosto muito de, nas horas vagas, estar trabalhando mais com a parte manual do que com a parte intelectual. Então, trabalhos manuais em geral, eu gosto de fazer, né? Então, já me aventurei com móvel, já me aventurei com jardinagem.
um pouco com gastronomia, mas estou longe de ser profissional. Ah, não sei não, galera, ele tem um forno, já vou contar direto lá na casa dele, a lenha, faz uma pizza saborosa, você escolhe os sabores, então assim, o cara manda bem sim também, sabe fazer. Aprendi com o Fabrício, está conosco até hoje, né? O Fabrício me passou a receita, mas é uma paixão, é uma delícia. Legal. É uma delícia reunir os amigos, poder conversar, o preparo em si também é muito legal, né? E essa paixão por educação, Cristiano, como em casa não caiu longe do pé, meu pai, a família, você tem 2 filhas, conta um pouquinho para nós aqui, a idade delas, onde elas estão, onde elas estudaram, eu sei que você é um incentivador e elas estão seguindo esse caminho. A idade é bem diferente, uma tem 23, outra tem 11, né? A de 11 estuda aqui no Colégio Objetivo, a vida toda estudou aqui, desde o ensino infantil, está ali. E fora do colégio a gente sempre tenta, né? Então às vezes é matemática, às vezes é música, atividade física, então a gente sempre tenta realmente dar uma educação integral. E a mais velha, ela participou da primeira turma aqui que teve no high school, então ela fez high school aqui, na Universidade do Missouri, na época que era parceiro. Ali ela aprendeu inglês, se desenvolveu, conheceu outra cultura também, e ela resolveu estudar em Portugal, foi fazer a graduação em Portugal, e foi atrás de tudo. E o Brasil tem uma série de convênios com o governo português que facilita muito, entrou pelo Enem numa universidade portuguesa, né? E difícil, porque naquela época, 18 anos, saí de casa, né? Mas ficou 3 anos morando em Portugal, fez o curso lá na Universidade de Algarve, lugar feio, viu? Bonito, feio. bonito. Mas trabalhou também para se manter, amadureceu muito, porque aí você aprende uma série de coisas quando você realmente sai daquela proteção que você tem no lar. Então a pessoa amadurece muito, né? E ela retornou, ela fez lá curso de Línguas e Comunicação, e agora ela é nossa aluna aqui, ela está fazendo psicologia. Sim. Né? Descobriu uma outra paixão, está adorando o curso, está amando o curso. E trabalha conosco na EdTech, ela é funcionária lá da Paula Ferreira, apesar de ser home office, então ela trabalha em casa, mas ela é revisora, está trabalhando na área da primeira formação dela. Legal. Mas é uma apaixonada por educação, adora ler, adora pesquisar, curiosa, enfim, não caiu, a fruta não cai longe do pé. Você vê, né? Esse é o jeito Vitro, não só de podcast. Cristiano, a esposa, a filha, e daqui um dia também vem a pequenininha, já estuda aqui. E esse é o diferencial que a gente tenta e a gente trabalha para construir todos os dias. E sem dúvida nenhuma, essa história, e eu sei que é rápida, né, Cristiano? Porque nós começamos falando do que você faz, da preocupação ali com o aluno, falamos de tecnologia, lembramos de parceiro, Polo, depois mudamos aqui um pouco para a sua vida, e a gente poderia ficar aqui dias e dias e horas. E você viu muita mudança. Dentro de tudo aquilo que você viu de mudança, da companhia, do processo de combinação e muitos que passaram por aqui pelo podcast, a gente conversou sobre isso. Os primeiros, o foco era até isso, porque é o que eu sei que todo mundo quer ouvir, né? É claro que eu também tenho dito que já se passaram quase 2 anos e meio, já viramos a chave, já somos uma única companhia, mas muita mudança. Qual foi a característica que você mais precisou exercer para crescer em todo esse processo e aproveitar as oportunidades que existiram nesse caminho? Perfeito. No começo é sempre aquela incerteza, insegurança. Você, na verdade, está fazendo uma combinação de negócios. Quem até há pouco tempo atrás era teu concorrente. E era um concorrente que a gente ficava de olho, porque era um concorrente que também tinha valores muito próximos. A questão da qualidade de ensino, a questão de crescer pela qualidade, de valorizar a reputação, enfim. Então, quando a gente fez ali os primeiros movimentos da combinação, foi muito legal porque a gente pôde ter um conhecimento mútuo. E aí a gente foi conhecer os executivos do lado de lá, os processos do lado de lá, como é que funcionava a questão com o aluno. Particularmente, eu recebi o desafio do CC, então eu fui muitas vezes a Indaial para poder mapear processo, poder contratar as pessoas aqui, a gente assumir essa operação grande, um desafio bacana. A Paula sempre esteve à frente e pôde patrocinar muita coisa. Obrigado, Paula, não posso deixar de agradecer. Acho que aprendi muito também com ela nesse processo. E os colaboradores que eram da Unicesumar também passaram por uma transformação.
Porque ali tem muito aprendizado, ali você realmente começa, a hora que você verdadeiramente conhece os processos, é um ganha-ganha. Você melhora como profissional, você melhora o teu atendimento ao aluno nas duas marcas, porque você aprende outras práticas, outras abordagens para o mesmo problema. Enfim, acho que foi um aprendizado. Eu estou falando da minha experiência, mas eu sei que isso aconteceu com vários pares, né? Que eles mudaram completamente o foco, alguns mudaram de cidade. Enfim, então um desafio para todo mundo e eu acho que foi bem enriquecedor. Foi fácil? Não, óbvio que não foi fácil. E você é um dos que, com certeza, mais viajaram, né, por conta de tudo isso e mais transformou a forma de trabalhar. Eu acho que todo mundo passou por esse processo. Todo mundo cresceu com isso, né? Então, acho que hoje, se amanhã ou depois anunciar, né, uma nova combinação de negócios... Olha o cara dando spoiler aqui, Cristiano. Tô falando, não, eu também não sei de nada, nem sei porque você entrou nesse assunto. Ó, esse podcast vai ter que sair só daqui uns 2 anos. Porque vão falar que ele sabia de alguma coisa. Eu acho que está todo mundo muito mais preparado. As pessoas não vão ter mais tanto receio. Todo mundo vai ver muito mais como oportunidade do que ameaça. Sim. Né? Então, sem dúvida, uma jornada bem bacana. Pra gente terminando, nós já passamos dos 30, eu só tenho 20, mas eu sabia que isso ia acontecer. Olha lá, estão falando pra gente, termina. Mas eu pensei que enquanto você falava de novo dessa qualidade, do desafio que foi, e algo que ninguém imagina, e eu vejo que talvez a gente precisa comunicar mais, porque eu sei a importância disso. Mas uma das formas que o aluno nos avalia hoje é a tal do Reclame Aqui. Cara, hoje todo mundo, eu, você, todo mundo que está nos assistindo aqui, quando você vai comprar um produto, quando você quer saber de uma empresa, você vai no Reclame Aqui para ver a reputação. E a gente tem um trabalho muito forte, a gente passou por um desafio, para a gente ir para esse encerramento, conta para todo mundo aqui, porque eles precisam saber o desafio que é, mas o que a gente conseguiu conquistar no Reclame Aqui. Realmente, não por causa da combinação de negócios, mas por todo o movimento, foco, novos projetos e tudo, a reputação de ambas as empresas, ela sofreu uma queda. Ela sofreu uma queda e uma queda significativa. E a gente sabe o quanto é importante, porque como consumidor, a gente muitas vezes vai lá consultar uma marca antes de consumir. E com educação isso também não é diferente. Então é muito forte a questão da reputação no Reclame Aqui. E para serviço, e a gente atua com educação, com serviço, é muito difícil. Porque é diferente do cara que compra o produto, recebe, tá tudo bem. Mas a gente tem uma prestação contínua de serviço, uma expectativa alta e a gente tem que entregar sempre. E com uma estrutura grande, 2 marcas, lá a gente tem a porta de entrada, então o time que literalmente está operando ali a ferramenta do Reclame Aqui, está conversando diretamente com quem reclama e ele reclama de assuntos diversos. Então você tem desde o candidato ao aluno e até o egresso. Você tem todo tipo de reclamação. E o quanto a gente conseguiu sensibilizar a companhia, e aí não é só CSC, é toda a companhia, o quanto era importante realmente a gente olhar para aquilo, assim como a gente olha para outros indicadores de experiência, para falar, aqui tem uma oportunidade da gente descobrir causas de problemas que a gente tem para melhorar a nossa prestação de serviço e, ao mesmo tempo, tentar mitigar um pouco essa insatisfação de quem vai para o Reclame Aqui. E acho que a gente conseguiu, ao longo do ano passado, a gente literalmente saiu de uma reputação ali que estava 6 e pouco, aquela média ali para passar, mas quase caiu. Quase caiu. E a gente conseguiu chegar ali na carinha verde, na reputação ótima, nota 8 nas 2 marcas, e o desafio é continuar crescendo, no mínimo manter essa cara verde, e é um grande desafio, porque cada vez que você tem um projeto novo, alguma coisa nova, você tem o risco, né, de qualquer coisa sair errada, e quem opera com 950 mil alunos, qualquer coisa que aconteça, se 200 reclamações forem para o site, já vai afetar a reputação. Então é um desafio bem considerável. A hora que você olha para as empresas do mesmo tamanho, mesmo segmento que o nosso, elas não conseguem entregar esse tipo de reputação. É isso que importa, né? Nós estamos ali no verdinho, nota 8 nas 2 instituições, e eu sei que o concorrente está lá para baixo e dificilmente vai conseguir, porque não é algo que a gente faz da noite para o dia. É uma coerência e uma consistência de melhorias, de processo da companhia inteira. Não é de uma única área. E esse é o jeito Vitor de ser, de fazer diferente e que a gente vai continuar melhorando todos os dias. Cristiano, queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que você nos dá de estar aqui conosco, contar um pouco das nossas histórias, relembrar um pouquinho daquilo que a gente viveu. E novamente, para você que está nos assistindo, quando
A gente tem metas, a gente tem desafios, a gente tem objetivos. Existem pessoas que enfrentam, existem pessoas que querem e tem aquelas que gostariam, né? São pessoas totalmente diferentes. Às vezes a pessoa gostaria de viver algo, mas ela fica sentada, fica esperando e nada muda. E eu sei que a tua história de vida não foi assim. Você sempre quis e se movimentou e agiu da melhor maneira. Então, sem dúvida nenhuma, todo mundo que passa aqui, a gente tem maravilhosas pessoas na nossa companhia, mas como eu tenho o privilégio de conhecer e estar ao teu lado mais de 13 anos, eu quero dizer para você que quer crescer, quer se desenvolver, que é apaixonado por educação e quer ouvir de uma pessoa que conhece educação de maneira transversal, essa pessoa está aqui. Parabéns, Cristiano, pela tua jornada. Continuo contando e muito com você para a gente continuar crescendo a nossa empresa. Muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Muito bom. É o bate-papo, como você falou, né? Se tivesse mais tempo, a gente tinha muitas histórias aqui. Pretendo continuar, sim, contribuindo, enriquecendo o aprendizado, tendo novas oportunidades. Acho muito bacana a tua forma de conduzir, como a gente consegue realmente crescer, consegue se desenvolver e a abertura que você dá. E vou estender o convite. Então, você que, enfim, está na empresa, você sabe o quanto ele é presente aí também em redes sociais e tudo. Um cara super aberto que sempre para ouvir, sempre está aberto a novas ideias. Enfim, entre em contato que vai ser bem legal, tá bom? Legal. Obrigado, Cristiano. Valeu. Obrigado. Um abraço, pessoal.